Olá, povo de Deus! Para entendermos bem o sentido do Concílio Vaticano II, é interessante analisar alguns trechos dos discursos de João 23 na abertura do concílio e o discurso de Paulo VI na última sessão do concílio. Eles nos oferecem elementos interessantes para a sua compreensão. João 23 proferiu as primeiras palavras no seu discurso, dizendo: alegra-se a Santa Mãe Igreja, por singular dom da providência divina. Amanheceu o dia tão ansiosamente esperado que solenemente inaugura o Concílio Ecumênico Vaticano II. Nos tempos atuais, muitos não veem senão prevaricações e ruínas, diz ele, que vão repetindo que a nossa época, em comparação com as épocas passadas, foi piorando. Mas parece-nos que devemos discordar desses profetas da desventura, diz o Papa João 23, que anunciam acontecimentos sempre infaustos, como se estivesse iminente o fim do mundo. Está falando de uma maneira condenatória de olhar para o mundo e a realidade. A ideia de que tudo que vem do mundo é ruim. O concílio quer mudar a maneira de a Igreja olhar para o mundo. No presente momento histórico, a providência está nos levando para uma nova ordem de relações humanas. E tudo, mesmo as adversidades humanas, dispõe para o bem maior da Igreja. O que mais importa ao concílio ecumênico é que o depósito sagrado da doutrina cristã seja guardado e ensinado de forma mais eficaz. Essa doutrina abarca o homem inteiro, composto de alma e corpo, e a nós, peregrinos nesta terra, manda-nos olhar para a pátria celeste, tender para a pátria celeste. Vale dizer, valorizar as novas condições e formas de vida introduzidas no mundo odierno que abriram novos caminhos ao apostolado católico. Toda a questão da educação, da psicologia, da pedagogia, mas também das ciências como um todo. É nosso dever, diz o Papa, não só conservar esse tesouro precioso, mas também dedicar-nos com decisão e sem temor ao trabalho hoje exigido, prosseguindo assim o caminho que a Igreja percorre há 20 séculos. O mundo inteiro espera um progresso na penetração doutrinal e na formação das consciências. É necessário que esta doutrina certa e imutável, que deve ser fielmente respeitada, seja aprofundada e exposta de forma a responder às exigências do nosso tempo. Uma coisa é a substância do depositum fidei, isto é, as verdades contidas na nossa doutrina. E outra é a formulação com que são enunciadas, é a roupagem com a qual as verdades são apresentadas ao mundo, às pessoas, conservando-lhes, contudo, o mesmo sentido e o mesmo alcance. Falar da forma que as pessoas de hoje melhor o entendam. Do discurso do Papa Paulo VI na última sessão pública do Concílio Vaticano II, em 7 de dezembro de 1965. Diz Paulo VI: concluímos hoje o Concílio Ecumênico Vaticano II e concluímo-lo na plenitude do seu vigor e da sua eficiência. A vossa presença tão numerosa demonstra-o. A ordenada estruturação desta Assembleia,
atesta-o, diz o Papa. O legítimo encerramento dos trabalhos conciliares confirma-o. E a harmonia de sentimentos e propósitos proclama-o. Não são poucas as questões postas no decorrer do concílio que ainda aguardam uma solução conveniente. Isto indica, sem dúvida, que o concílio não conclui os seus trabalhos no meio do esgotamento de forças. No período pós-conciliar, se Deus quiser, ele se voltará de novo para estas questões com todo o empenho. Permanece para a posteridade a imagem da igreja que este concílio representa, repleta de pastores que professam a mesma fé, respiram a mesma caridade, que estão unidos pela comunhão de oração, de disciplina e de entusiasmo. Como isto é maravilhoso! Todos desejarem uma só coisa: oferecer-se com Cristo, nosso Mestre e Senhor, pela vida da Igreja e pela salvação do mundo. O concílio deixa também o patrimônio de sua doutrina e dos seus mandamentos, isto é, o depósito que Cristo lhe confiou. Depósito que agora, aclarado em muitos pontos, foi estabelecido e ordenado na sua integridade. Dirá alguém que o concílio, mais do que das verdades divinas, se ocupou principalmente da igreja, da sua natureza, da sua estrutura, da sua vocação ecumênica, da sua atividade apostólica missionária. A igreja esforçou-se por pensar sobre si mesma, para melhor se conhecer, melhor se definir e, consequentemente, melhor dispor os seus sentimentos e os seus preceitos. Isto é verdade, mas esta introspecção não foi o único fim que teve em vista. Não foi uma ostentação de pura cultura terrena, mas a igreja, entrando em si mesma, penetrou no íntimo de sua consciência, não para se comprazer em eruditas análises. Fez isto, sim, para encontrar em si a palavra de Cristo, viva e operante no Espírito Santo, e para sondar mais profundamente o mistério, ou seja, o desígnio da presença de Deus fora e dentro de si, e para reavivar em si o fogo da fé, que é o segredo da sua segurança e da sua sabedoria, e reavivar o fogo do amor, que a obriga a cantar sem descanso os louvores de Deus. Os documentos conciliares, principalmente os que tratam da revelação divina, da liturgia, da igreja, dos sacerdotes, dos religiosos, dos leigos, permitem ver diretamente esta primordial intenção religiosa e demonstram quão límpida, fresca e rica é a vida espiritual que o vivo contato com Deus vivo faz brotar no seio da igreja e correr sobre os áridos torrões da nossa terra. O concílio teve a peito perscrutar o mundo deste nosso tempo. Nunca, talvez como no tempo deste concílio, a igreja se sentiu na necessidade de conhecer, avizinhar, julgar certamente, penetrar, servir e transmitir a mensagem evangélica e, por assim dizer, atingir a sociedade humana que a rodeia, seguindo-a na sua rápida e contínua mudança. Na verdade, a igreja reunida em concílio entendeu sobretudo fazer a consideração sobre si mesma e sobre a relação que a une a Deus e também sobre o homem que vive, o homem que se esforça por cuidar só de si, o homem que não só se julga digno de ser como que o centro dos outros,
mas também não se envergonha de afirmar que é o princípio e a razão de ser de tudo. Uma corrente de interesse, de admiração, saiu do concílio sobre o mundo atual. Rejeitaram-se os erros, como a própria caridade e a verdade exigiam, mas os homens, salvaguardado sempre o preceito do respeito e do amor, foram apenas advertidos do erro. Assim se fez, para que, em vez de diagnósticos desalentadores, se dessem remédios cheios de esperança, para que o concílio falasse ao mundo, não com presságios funestos e condenações, mas com mensagens de esperança e palavras de confiança. São dois discursos valorosos no princípio do concílio e no fim do concílio, que ainda hoje, 60 anos depois, vemos a sua força, sua lucidez e o seu frescor.